Olá, seja bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. O assunto da aula de hoje é proteínas. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é melhor você voltar, confere lá água, sais minerais, carboidratos, lipídios, para você ter todo o assuntinho na sequência corretinha, para você dar continuidade aqui com a gente com proteína, certo? Então, vamos lá. Proteínas, o que são? São macromoléculas orgânicas, são as mais abundantes no nosso organismo. Que isso quer dizer que se eu tirar toda a água do nosso organismo, água, substância inorgânica. Se eu tirar toda a água do nosso organismo, o que eu tenho de componente mais abundante no nosso organismo são as proteínas. Isso é importante saber porque as proteínas, elas estão envolvidas em quase todos os processos celulares do nosso organismo. Então, elas são extremamente importantes. Essas moléculas, elas são moléculas enormes, formadas por moléculas bem menores, chamadas aminoácidos. Então, vamos conhecer um pouco mais dos aminoácidos e depois a gente fala um pouco mais das proteínas. Então, os aminoácidos são moléculas formadas por um grupo carboxila, que é esse aqui, um grupo amina ligado a um carbono que a gente chama de carbono alfa. Então, nesse carbono alfa eu tenho um grupo carboxila, um grupo amina, um hidrogênio e um radical. O que é esse radical? É o detalhe que vai diferenciar um aminoácido do outro. Na natureza, assim, nos organismos vivos, a gente tem 20 aminoácidos diferentes. E a gente tem milhares de proteínas diferentes. Já já eu vou explicar como é que 20 aminoácidos conseguem fazer milhares de proteínas. Então, aminoácido, um carbono alfa ligado a um grupo carboxila, é um ácido carboxílico. Ligado a um grupo amina, a um radical que vai diferenciar um aminoácido do outro e a um hidrogênio. Então, aminoácido, né, que é um ácido carboxílico. Esses aminoácidos, eles se ligam, o grupo carboxila de um aminoácido se liga ao grupo amina de um segundo aminoácido. Espera aí. Cheguei. Nós temos aqui dois aminoácidos. Para a gente fazer a ligação desse, eu disse para vocês que liga o grupo carboxila de um com o grupo amina de outro. Só que o que acontece? Esse carbono aqui, para ele poder se ligar a alguém, ele tem que liberar uma ligaçãozinha. Então, ele vai liberar essa ligaçãozinha aqui, que eu tenho o oxigênio e o hidrogênio, tá? Dobrei aqui. Liberou essa ligação para se ligar a alguém, né? E alguém que tá lá onde? No grupo amina do outro aminoácido. Só que esse nitrogênio aqui, ele vai ter que liberar também uma ligação para ele poder se juntar ao outro aminoácido. Então, ele vai tirar quem? Um hidrogênio. E aí, eles vão poder o quê? Se ligar. Vocês estão vendo aí? Então, ligamos os dois aminoácidos. Só que o que aconteceu? Ao ligar esses dois aminoácidos, o que foi que aconteceu? A gente perdeu um oxigênio e dois hidrogênios. Então, a gente perdeu o quê? Uma molécula de água. Então, quando eu faço essa ligação entre dois aminoácidos, eu tenho uma síntese por desidratação. Eu já falei disso lá na minha aula sobre água. A ligação perde água para poder os aminoácidos poderem se ligarem. Que nome recebe essa ligação aqui? Ligação peptídica. Anota aí. A ligação que ocorre entre os aminoácidos para a formação de uma proteína é chamada ligação peptídica. Então, até aí a gente já sabe o que são aminoácidos e a gente já sabe também que eles se unem para formar as proteínas. Mas de onde vêm esses aminoácidos? A gente tem
três grupos de aminoácidos, eles são classificados de 3 formas. A gente tem os aminoácidos não essenciais ou naturais, que são aqueles que o nosso organismo produz. Então, não essenciais ou naturais são aminoácidos produzidos pelo nosso organismo. Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que a gente precisa, mas que a gente não produz. Então, a gente tem que adquiri-lo através do quê? Da alimentação. E os semi-essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo produz. Só que ele produz em quantidade insuficiente para a nossa necessidade. Então, a gente precisa consumir para complementar essa necessidade. Você precisa saber quem são os aminoácidos essenciais, semi-essenciais ou não essenciais? Não. Você precisa saber que eles são classificados assim e o que são eles, mas quais são, não precisa, tá? E eu vou falar agora, eu acho que sobre aminoácidos. Tá tudo ok? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E agora eu vou apagar o quadro e a gente vai falar um pouco mais sobre proteína. Vamos falar de proteína? Vamos falar o que caracteriza uma proteína. Quais são as características que determinam uma determinada proteína? Então, primeiro, número de aminoácidos. Segundo, tipos de aminoácidos. Terceiro, sequência de aminoácidos. Se eu tenho 3 aminoácidos iguais aqui e tenho 4 aminoácidos iguais aqui já são 2 proteínas diferentes. Aqui eu tô falando quanto ao número. Se eu tenho tipos diferentes, nem se fala. Agora, se eu tenho números iguais, tipos iguais, se eu mudar a sequência de 2 aminoácidos, eu já tenho proteínas diferentes. Agora, eu quero falar sobre as estruturas das proteínas. São as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Vou explicar e depois vou fazer uma loucurinha que eu gosto de fazer. Se liga aí. A estrutura primária das proteínas é uma cadeia polipeptídica de aminoácidos em que ela se apresenta de forma linear. É uma estrutura simples de proteína. A estrutura secundária, os aminoácidos eles vão se ligando entre si. E essas moléculas podem sofrer rotações a partir do carbono alfa, que é aquele carbono central que eu disse pra vocês, mostrei pra vocês quando a gente estava falando sobre aminoácidos. E aí a cadeia ela pode interagir consigo mesma, formando uma estrutura de alfa-hélice ou uma estrutura folhas beta ou beta preguiada, que não tem aí na imagem, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês. Temos a estrutura terciária, que é uma forma como um dobramento da estrutura secundária, de uma forma tridimensional. E a proteína, na sua estrutura quaternária, é a interação de várias moléculas de proteína, formando um complexo multiproteico. Deixa eu arrumar aqui minhas proteínas. A estrutura primária, a cadeia polipeptídica, ela se organiza de forma linear. Vamos fazer de conta que aqui é uma estrutura primária de proteína. A estrutura secundária, ela já sofre uma certa modificação. E aí eu disse para vocês que tem 2 formas. A alfa-hélice, que é enroladinha em si mesmo, que é mais ou menos isso aqui, a secundária, e a beta preguiada, que ela fica parecendo tipo uma sanfoninha, tipo dobradinha assim. Essas daqui são as estruturas secundárias. A terciária é uma estrutura secundária, só que ela está... Deixa eu pegar outra aqui.
a estrutura secundária em que ela se enrola em si mesma. Aqui é a estrutura terciária. A estrutura quaternária é quando eu tenho um complexo multiproteico, ou seja, eu tenho várias proteínas que estão associadas. E aí eu tenho a estrutura quaternária. Não parece, mas aqui são 3 proteínas terciárias que se juntaram e formaram a quaternária. Importante dizer, a estrutura terciária e a quaternária são as estruturas ativas das proteínas, ok? Agora nós vamos ver as características das proteínas. São várias, aqui são apenas algumas. Transportadoras. As proteínas, elas podem ser transportadoras de várias formas. Por exemplo, na membrana plasmática existem proteínas transportadoras de membrana, que elas permitem a passagem de algumas substâncias através da membrana plasmática, para dentro e para fora da célula. A gente tem no nosso sangue a hemoglobina, que ela é uma proteína que ela é responsável pelo transporte de quem? Do oxigênio, exatamente. Outra característica é estrutural. As proteínas, elas estão presentes na estrutura celular, no corpo, conferindo resistência, o seu formato. Elas estão presentes, por exemplo, os colágenos, que elas estão presentes lá nos tendões. Defesa. Os anticorpos, eles são proteínas que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Reguladora. Hormônios são proteínas que regulam o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, insulina e glucagon são hormônios que são responsáveis por regular a quantidade de glicose no nosso organismo. Se no nosso organismo tiver uma alta quantidade de glicose, a insulina, ela vai fazer o quê? Ela vai retirar o excesso de glicose do nosso organismo, transformando-a em glicogênio para ser armazenado. O glucagon, ela vai fazer o inverso. Se no nosso organismo tiver uma baixa quantidade de glicose, o nosso organismo estiver precisando de glicose, o glucagon vai degradar o glicogênio em glicose para poder suprir a necessidade do nosso organismo. Então, os hormônios, eles regulam a atividade do nosso organismo. As proteínas também funcionam como nutrientes e como armazenamento. Elas são nutrientes importantes para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso organismo. Isso aí é comum, a gente já sabe, mas ela também é fonte de energia. Para quem já assistiu às outras aulas, viu que a primeira fonte de energia é quem? Carboidrato. Segunda fonte de energia é quem? Lipídio. Se não tem mais carboidrato, se não tem mais lipídio, quem é que vai fornecer energia para o nosso organismo? Proteína. É a terceira fonte de energia para o nosso organismo. Nas plantas existem proteínas que são nutrientes, que ficam armazenadas nas sementes, que são utilizadas durante a germinação também, tá? Outra função é motilidade ou a função contrátil. Para os nossos músculos funcionarem, existem as proteínas actina e miosina atuando para os nossos músculos contrair e relaxar, contrair e relaxa. A actina e miosina está atuando. E tem uma das funções mais importantes das proteínas, que a gente vai falar com mais detalhes em uma próxima aula, que é a ação enzimática, que é a função catalisadora. O que é isso? É a função de acelerar reações químicas no nosso organismo. Então a gente vai ter uma aula sobre enzimas, ok? Nossa próxima aulinha. Só queria falar mais uma coisinha a respeito de desnaturação proteica. O que é isso? É quando algum fator interfere na conformação das proteínas. Existem alguns fatores, como por exemplo temperatura, pH, algumas substâncias químicas são capazes também de fazer essa desnaturação.
E o que é isso? É quando muda o formato da proteína. Mudou o formato da proteína, ela deixa de exercer a sua função. Por exemplo, quando você pegou algum micro-organismo, como é que você identifica? O seu corpo começa a aquecer, você começa a sentir febre. E o que é a febre? É uma forma que o corpo tem de tentar desnaturar as proteínas do micro-organismo que possa ter invadido o seu organismo, para que ele pare de funcionar, para que o micro-organismo pare de dar prejuízo para o seu organismo. Então, aquece o nosso organismo para aquecer o micro-organismo invasor, para que ele pare de funcionar, para que ele morra, para não nos trazer prejuízo. Porém, a febre também é complicada para a gente, porque se ela atingir uma certa temperatura, assim, dos 40 graus para cima, ela pode trazer prejuízo para a gente, porque algumas proteínas nossas podem desnaturar e não voltar ao seu estado normal. Isso pode trazer consequências irreversíveis para a gente. Um exemplo prático do dia a dia de desnaturação proteica é quando você vai fritar um ovo. Quando você coloca lá o ovo, que a frigideira começa a aquecer, a clara do ovo, que era transparente, ela começa a ficar branca. Por quê? Porque a proteína albumina presente naquela clara, ela desnatura e fica esbranquiçada. Algumas proteínas, elas conseguem, quando em situações adequadas novamente, elas conseguem renaturar, ou seja, elas conseguem voltar ao seu estado natural. Porém, a albumina é um exemplo de proteína que não faz a renaturação, tá? Então, quando uma proteína, ela desnatura, volta a ter uma situação adequada para ela e ela volta a ficar ao seu estado natural, então esse é o processo de renaturação. Outro exemplo de desnaturação é quando alguém vai fazer, o pessoal lá que gosta de fazer doce, que gosta de fazer queijo, vai lá, pega a quantidade lá de limão ou de leite, coloca limão lá dentro para coalhar o leite. Aquilo ali mudou o pH do leite, tornou o pH ácido e fez com que ele coalhasse. Então desnaturou proteínas do leite para ele tornar aquele aspecto para fazer lá seu doce, seu queijo. Tá? Gente, acho que até aqui tá tudo ok. A gente vai ter uma próxima aula, ainda do assunto proteína, só que só sobre enzimas. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí seu comentário, dizer o que vocês acharam, se tiverem alguma dúvida. Se inscreve no nosso canal. Não sei se vocês sabem, mas tem um Instagram em que eu coloco várias informações aleatórias sobre biologia. Coloco atualidades, coloco informações, algumas curiosidades e coloco também informações sobre o canal, do que está acontecendo no canal, tá bom? Então siga a gente lá no Instagram também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a aula de enzimas.